aqui pronto para chegar o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui na nossa programação. Will, muito bom dia para você. Estávamos aqui comentando, até um pouco antes de você chegar, estes dados do payroll, que número, né? Impressionante, trazendo aí um tom realmente de que o Fed deve sim continuar nessa subida de juros para tentar conter essa inflação. Queria entender um pouco mais da sua visão sobre estes números, esses dados. Boa, Paula. Muito bom dia aí. Obrigado pela oportunidade sempre de estar falando aqui com você. Sempre um prazer. Surpreendeu bastante. Eu estava lendo aqui, tentando entender o que aconteceu. Você teve alguns departamentos, algumas áreas de governo que você teve greve e aí alguns voltam a trabalhar, se o governo contrata também. Teve uma contratação um pouco adicional ali, fora da realidade, mas porque a discrepância de número de payroll foi muito forte, né? A gente esperava aí um dado de 185 mil, foram 517 mil postos de trabalho sendo criados, né? 500 mil de postos de trabalho sendo criados, é muita coisa em um único mês. Então, realmente surpreendeu, chamou atenção e aí, consequentemente, obviamente, os futuros já reagiram negativamente, né? Isso, e é um dia, né, no qual a gente já estava falando sobre um tom meio, né, ruim ali diante dos cenários, dos resultados das Big Techs, que eu quero comentar até inclusive com você daqui a pouco sobre isso. Estava ali o mercado esperando essa reação do payroll, um número surpreendente aí. A gente até eu tenho o Gani aqui na tela, coloca o Gani aqui pra gente, por favor. O Gani estava inclusive falando do Will um pouco antes, né, Gani? Trazendo que o Will já tinha sido feliz no comentário na semana passada, falando um pouco mais sobre a renda fixa, né, sendo atrativa aí nos Estados Unidos. Esse número, eu acabei de atualizar, as Treasuries já subindo, impactadas aí muito sobre isso. Se o Gani quiser completar aí, fazer a pergunta para o Will, fica à vontade. Gani. Grande Will, prazer falar contigo, meu caro. Como é que você leu o comunicado do Fed na quarta-feira? Porque muita gente ficou meio otimista ali, achando que foi dovish, mas eu acho que também dava para ter uma leitura mais hawkish. Como é que você leu esse comunicado e como que esse comunicado conversa com o dado de hoje? Boa, Gani, excelente ponto, cara, porque eu também não entendi muito, assim, às vezes a gente tenta entender mercado, né, mas nem sempre é fácil entender mercado. E esse foi um excelente exemplo, assim, eu não vi nada tão dovish, assim, no comentário do Jerome Powell. Obviamente que ele endereça que, olha, a inflação ela está cedendo, ela está numa trajetória descendente, porque ela está mesmo, e não é de agora, é desde junho do ano passado. Então aquela dúvida que volta e meia existia ou voltava à tona, né? Será que realmente a inflação está desacelerando? Não, ela está. Talvez o ritmo e a intensidade não seja exatamente o que alguns esperavam, mas ela está, porque ela vem cedendo, ou seja, você vem tendo menos inflação, ainda que tendo inflação, desde junho do ano passado. Então o que ele falou foi o óbvio, ele só falou isso. Fora isso, né, ele ressaltou muito que ainda tem trabalho a ser feito, que não passa na cabeça, digamos assim, dos dirigentes do Fed reduzir juros esse ano, enfim. Então ele não mudou tanto, assim, eu não vi de forma tão dovish, né, como o mercado fala, esse comentário. Mas parece que o mercado está realmente tomador de risco, está a fim de tomar risco, né, essa tem sido a tônica deste janeiro. E aí as ações se repercutiram positivamente. Agora, esse dado de payroll aí traz um pouco de volta à realidade de que, olha, o mercado de trabalho ainda está muito forte, você teve ainda ganho salarial. Eu acho que o dado de criação, né, de postos de trabalho realmente surpreende, chama atenção, taxa de desemprego cai para 3,4, ainda mais. Eu diria que assim, só não foi tão pior, assim, uma coisa que poderia ser ainda pior, né, seriam os salários. Então, os salários eles cresceram de certa forma moderadamente, 0,3 na comparação mensal, em linha com o esperado, 4,4 na comparação anual, um pouquinho acima do esperado, mas nada absurdo. Então, porque se a gente tivesse também salários crescendo ainda mais fortes, eu acho que essa bolsa deveria ceder ainda mais. A gente está vendo o Nasdaq futuro caindo 1,7. Os resultados das Big Techs também não foram bons. Mas assim, resumindo, né, eu acho que o mercado leu uma coisa que eu não li, que eu não entendi, todo esse otimismo em relação ao comentário do Jerome Powell, e cada vez mais vem colocando na conta que a gente vai ter um soft landing, né? Eu acho que essa é a justificativa para ativos de risco estarem performando bem, mas eu acho que é um cenário ainda bem certo assim, para você apostar em soft landing.
Eu acho que ele só coloca um pouco mais de gasolina, né, nessa questão da inflação ali. O Will, inclusive, estava olhando aqui agora o DXY, o índice dólar DXY, que mede força aí da moeda ante a cesta dos pares, né, virou, agora está subindo 0,56%, logo após os dados aí, né, do payroll. Eu queria entender um pouco mais também da sua visão em relação a isso. A gente estava falando um pouco agora da questão da moeda, né, que estava ali perdendo força. Agora a gente vê aí, esse número pode trazer toda uma mudança também neste cenário, né? Exatamente, Paula, bem lembrado. Eu vi muita gente comentando ontem, né, sobre o dólar em queda, enfim, aquela perspectiva de que aquele temor que existia passou, não existe por que temer, enfim. Bom, nesse sentido eu falo que a gente ainda, se a gente tem algum receio das decisões de política econômica que estão sendo tomadas no Brasil, a gente infelizmente ainda tem mais 4 anos, né, desse direcionamento que vem sendo dado. Então tem muita água para rolar ainda, né? E quando você bota em contexto, e até estou escrevendo o texto dessa semana, que vai ao ar no domingo, e na segunda-feira no site da Evelyn, falando exatamente, botar em contexto, né? Ativos de risco performaram muito bem. A Bolsa brasileira foi uma das piores de performance. A Bolsa da China subiu mais, a Bolsa da Coreia subiu mais. Moedas, o peso mexicano vem se valorizando mais do que o real, o peso chileno, diferentes moedas, e eu botei isso em contexto, moeda da Tailândia, enfim, a moeda brasileira foi uma das piores, inclusive de performance, quando você pega, seja desde a decisão da eleição, ou até mesmo desde setembro, que é quando esse DXY que tu comentou, ele começa a cair ali desde setembro, e de lá para cá, quando você bota em contexto, você vai ver que a performance do real ela foi uma das piores. Ou seja, existia um cenário favorável para o real se valorizar, ganhar espaço frente ao dólar. Em outras palavras, estou dizendo, já era para a gente ter visto o dólar abaixo de 5 se o Brasil tivesse acompanhado o cenário global que estava favorável. Agora, se houver uma mudança disso, né, dessa tendência que a gente tem visto desde setembro, do DXY, né, o índice dólar, se desvalorizar, isso pode ser ruim para a moeda brasileira. Né? Se houver essa aversão, aumentar essa aversão a risco no mercado, isso pode ser ruim para a moeda brasileira. E por que isso poderia acontecer? Exatamente eventos como o de hoje, né? Ou seja, um payroll muito forte que aumentem de novo ou que levem para cima as taxas americanas, poderia ser um catalisador para isso. Vamos ver como é que avança ao longo do dia. Perdão. O Will, teve uma outra notícia bastante importante que foi o resultado das Big Techs, né? Apple, Amazon, Google. Como é que você avaliou o resultado dessas empresas? Boa. Todas elas foram bem ruins, né? Estava abrindo aqui só para, eventualmente, a minha cola aqui para alguns, mais para números mesmo, mas assim, a tônica, em geral, ela foi ruim. E um pouco, assim, já existia expectativas de desaceleração, de números menores pelas empresas, tá? Mas o que a gente viu foram números ainda menores do que aqueles que estavam sendo esperados. Isso quer dizer o quê? Que essas empresas desaceleraram e se eventualmente no passado recente elas eram empresas de crescimento, a gente falava que, poxa, o Google do tamanho que ele tem, ele ainda cresce 20% ao ano. Essa não foi a realidade desse trimestre, né? A gente viu receitas do Google enfraquecendo, receitas da Apple enfraquecendo e receitas da Amazon também enfraquecendo. E, inclusive, no caso da Amazon, ainda um guidance muito fraco. Para a Apple falando que espera que o primeiro trimestre seja muito em linha com o que foi esse último quarto trimestre, ou seja, não muito bom, ou seja, queda de receitas. Grande parte das diferentes linhas de receitas da Apple mostraram decrescimento. Ela vendeu menos iPhone, ela vendeu menos MacBook, ela vendeu menos outros acessórios, os headset phones, enfim. O que ela vendeu mais foi iPad, que ela lançou 2 novos modelos aí recentemente, no quarto trimestre. Isso incrementou as vendas e acabou ajudando a empresa. E também a parte de serviços, que é extremamente importante para a Apple, inclusive é foco da empresa, ela conseguiu aumentar. Mas assim, em geral, no frigir dos ovos, que a gente viu foi que números de crescimento menores, quando não decrescimento, tá? Uma estrutura de custos ainda um pouco inchada, uma estrutura de custos ainda muito forte, muito robusta, né? Que acabou afetando margens e lucratividade dessas empresas, e não é à toa que daí o mercado reage negativamente,
Ontem a gente viu algumas delas subindo 7, 5, 4%, ou pelo menos no after, ontem elas estavam caindo na média 4%, 3 a 4%. Eu acho que essas empresas, né, elas têm um apelo muito grande, porque são empresas disruptivas, inovadoras, gigantes, né? Elas valem mais do que algumas delas mais do que o PIB brasileiro, né? E aí muita gente se sente atraído, né, de entrar e comprar essas empresas. É um investimento pensando mais a médio e longo prazo, né? Não é para tentar ganhar dinheiro a curto prazo. Acho que é importante, né, falar sobre isso. Eu queria que você comentasse isso, porque muita gente cai nessas, né? Bom, vou ganhar aqui em 1 ano, explodir de ganhar dinheiro, mas ter esse pé no chão ao investir nessas empresas, né? Não, com certeza, Gani. O investimento em ações, ele pressupõe a ideia de um investimento mais a médio e longo prazo, né? Da mesma forma que se a gente, sei lá, se eu chegasse aqui e oferecesse para os nossos espectadores uma oportunidade de investir numa pizzaria, sei lá. Ninguém imagina que você vai comprar um pedaço dessa empresa e vai vender daqui a 1 mês. Não, pô, mal deu para vender pizza nesse 1 mês, né? Então, enfim, esse negócio leva tempo, e da mesma forma em ações. A diferença só é que no mercado de ações a gente tem o que a gente chama de liquidez, né? Então todo dia tem ali a cotação, né? E aquilo ali fica nos chamando eventualmente para tomar alguma atitude. Mas quando a gente investe em empresa, né? O racional, a ideia seria um investimento mais a médio e longo prazo, né? Acreditar que, no caso, essas empresas, por maiores que sejam, elas podem continuar conseguindo entregar um crescimento que sustente o crescimento da sua ação. E aí muita gente, mas elas já são muito grandes, enfim, isso depende, né? Assim, a gente vê que a Microsoft, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Ela é uma que conseguiu pertencer entre as 10 maiores empresas do S&P 500 desde há 20 anos, né? Eu lembro de ter visto o dado de 2001 e a Microsoft já constava entre as 10 maiores empresas do S&P. E ela continuou, ela conseguiu se manter, né? Criando novas linhas de receita, cloud service, mudando o Windows, né? Na época a gente comprava um pacote, né, que tinha que instalar o Windows no nosso computador, aquela coisa toda. E ela conseguiu se reinventar. Enfim, tiveram outras que não conseguiram, né? A General Electric já foi a maior empresa do S&P, da economia americana, e hoje ela não está entre as 20 maiores. Então, assim, obviamente que acontece, né? Então, essas big techs, elas já são muito grandes, isso obviamente que é sempre um risco, né, para ela conseguir se manter lá, mas algumas conseguem, entregando lucratividade, e aí, obviamente, que as suas ações repercutem isso a médio e longo prazo, né? Só você pegar, por exemplo, o retorno de uma Microsoft em 20 anos, mesmo ela já sendo grande há 20 anos atrás. Will, vou aqui deixar o Will trabalhar hoje, encerrar até um pouquinho mais cedo, porque eu sei que o dia deve estar pegando fogo aí nos Estados Unidos, diante desses dados aí. Obrigada pela sua companhia, por estar aqui com a gente. Até sexta que vem. Obrigadão, Paulo e Gani. Sim, hoje é dia corrido por aqui, mas com certeza contem com a minha audiência também, tá? Obrigada. Ia escapar a audiência, porque eu sei que você assiste também a BMC News. Obrigada, Will. Beijo, bom final de semana. Valeu, tchau. Até mais, tchau.